querem realmente testemunhar a sua fé lá no mundo. E a igreja não foi levantada aqui para viver um mar de rosas. Ela foi levantada para combater o bom combate da fé, para viverem numa guerra espiritual que só vai terminar com uma intervenção. Ok? As guerras do mundo normalmente acabam com acordos amistícios, acordos de paz, entre aspas. Mas a guerra espiritual, ela só vai acabar com uma intervenção. E a intervenção vai ser do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E Ele vai determinar a vitória, porque Ele nos chamou para o lado dele, para sermos vitoriosos. E não há nenhum exército das trevas e nem deste mundo contrário à igreja ou contrário ao cristão que possa vencer as armas espirituais que o Senhor nos deu. Amém? As promessas de Deus são incríveis, né? Semana passada nós lemos o Salmo 23. Eu pedi permissão do pastor Jandir, que estava com a veia profética, para continuar no Salmo 23, mas... Pastor Jandir, aconteceu aquilo que você sempre fala. O Espírito Santo disse não, mudou. Aí, mas não saiu daquilo que você começou a desenhar espiritualmente para a igreja. E, claro, não foi um começo, mas foi uma mensagem muito poderosa. Se você lembrou da mensagem, como eu lembrei em vários momentos, e refletiu sobre ela, e ouviu de novo a mensagem, estava tudo dentro dos conformes. Porque o Salmo 23 é uma luz de esperança para aqueles que realmente têm o Senhor Jesus como seu pastor. Conta-se uma história de que numa determinada igreja, o pastor mandou um jovem brilhante, inteligente, ler o Salmo 23. O jovem chegou lá, bem intelectualizado, cheio de conhecimento, e começou a ler o Salmo 23 numa voz bem possante, bonita. E a igreja leu, normal, tudo bem. E aí o pastor chamou um velhinho para ler de novo o Salmo 23. E o velhinho chegou ali na frente, com a voz de velhinho. Vocês sabem como é a voz de velhinho? Tem nenhum velhinho aqui, né? E o velhinho começou a ler o Salmo 23. E antes que ele terminasse o segundo versículo, a igreja toda estava chorando. E quando ele terminou de ler, o jovem que tinha lido antes dele foi lá e perguntou dele: por quê? Porque eu li tão bem e a igreja não teve essa reação. E o senhor foi lá com a sua voz de velhinho, trôpega, cansada, e a igreja toda caiu em prantos. Por quê? E o velhinho respondeu para aquele jovem: meu filho, você conhece o Salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do Salmo. A palavra de Deus entra na nossa vida como ela mesma se declara, como uma espada de 2 gumes, para discernir mente, coração e as profundezas mais ocultas da alma humana. Quando você vier para a igreja, quando você estiver diante do altar, na palavra, mesmo na leitura inicial, não ache que Deus não está falando. Que Deus só vai começar a falar quando o pregador tomar a palavra. Deus está falando o tempo todo conosco. Quando a gente sai daqui alimentado, Ele vai continuar falando conosco. Ele vai continuar falando conosco nas tribulações, nas lutas que enfrentamos. Tive uma semana do ponto de vista humano horrível.
Cereja do bolo foi uma reunião política ontem à tarde, pesada, que eu vou revelar para a igreja, porque eu preciso de oração nesse quesito, que eu me recusei, estou me recusando a participar do esquema político esse ano, na secretaria onde eu trabalho. Foi uma recusa inspirada, eu não quero. Eu quero outra coisa. Quero continuar servindo a Deus, eu não quero fazer uma aliança com político. Eu tenho uma aliança com alguém que é mais forte do que todo o Congresso Nacional juntos. Tenho uma aliança mais forte do que todos os candidatos do governo do Estado. Senadores, todos. Eu tenho uma aliança com Deus. E Deus determinou no meu coração que eu não devo fazer este ano. Porque eles vieram para cima de mim como se eu tivesse obrigação de estar presente. Nas outras campanhas eu fui por ossos do ofício. Mas eu não sou mais um ossos do ofício. Não estou mais enquadrado no vale de ossos secos. Eu faço parte de um exército formidável que se colocou em pé, que está pronto para seguir as ordens do seu general, que é Jesus. E eu quero refletir sobre isso com você nesta manhã e outras coisas mais. Quando Deus coloca a responsabilidade sobre o seu povo para cumprir suas promessas. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que foi a introdução da mensagem do pastor Jandir semana passada. Então vocês não vão escapar a introdução, agora continua na mensagem. Continue lembrando do pastor do Salmo, daquele que te conduz pelos caminhos mais escuros do que a morte, como diz lá no Salmo. Ainda que eu ande por um vale tão sombrio como a morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Quem é que está comigo? É Jesus, é o meu pastor fiel. E a vara, o cajado dele, a sua direção, serve como consolo para a gente atravessar o vale sombrio. Há recompensas para quem aceita esse desafio e não abre mão dos seus valores espirituais. Assim como a promessa de Deus foi feita nesse versículo aqui. Aparentemente parece que não tem conexão com o Salmo 23, né? Você vai ver, só tem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, em outra versão diz, se arrepender dos seus pecados, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei ou sararei a sua terra. Amém? Fique comigo aqui. Há coisas incríveis aqui, até instituições foram fundadas, canções foram compostas, com base nesse único versículo. Mas aqui tem algumas coisas que a gente precisa refletir, gente. Porque esta é uma promessa de Deus fantástica. Olha o contexto, não exatamente daqui, porque eu vou contar rapidamente a história. Essa é a consagração do templo. Salomão construiu um templo que nos dias atuais custaria 14 bilhões de dólares. Davi deu parte do seu tesouro pessoal, mais de 10 toneladas de ouro para a construção desse templo. 14 bilhões seria o valor desse templo hoje. O acordo que o Donald Trump assinou com o governo de Israel para reconstruir esse templo é 48 bilhões de dólares. Já está acordado, o material comprado, já tem o lugar certo para construir e uma novidade. Segundo os estudos científicos, os árabes construíram a mesquita de Omã, onde supostamente era o templo, no local errado. O local certo do templo fica a 7 quilômetros abaixo da mesquita de Omã. O terreno está limpo, pronto para receber a construção do templo.
Começa quando, pastor Jandir? O pastor Jandir leu mais do que eu sobre isso. 2030, né? Começa em 2030 a construção do templo. 48 bilhões de dólares. Tudo certo. Não se iluda com isso. Essa promessa atravessou 3.000 anos de história para se cumprir antes da volta de Jesus. Porque Deus vai cumprir a sua promessa. Agora ele coloca uma responsabilidade sobre o seu povo. Vamos ler direito. É uma promessa fantástica de avivamento, de cura, de libertação, de restauração, de prosperidade. Porque o povo de Deus vai precisar de todas essas bênçãos para testemunhar às nações. Como Israel testemunhou para as outras nações há 3.000 anos atrás. Os reis pagavam tributos a Salomão sem guerra. Não tinha guerra. A última guerra que Salomão travou foi contra um próprio membro da sua família, chamado Roboão, que queria tomar dele o trono. Quando a terra foi pacificada, nações inteiras começaram a pagar tributos para Salomão. A Bíblia não narra isso, mas a história dos Hebreus narra. É que ele era uma espécie de conselheiro dos reis das nações vizinhas. Etiópia, Egito, Tiro, Sidom, Ferezeus, Jebuseus, e todos os zeus que existiam naquela época, pagavam tributos a Salomão, por causa dos conselhos e da imensa sabedoria que ele tinha segundo o Espírito Santo. Não tinha guerra. E a igreja, o reinado de Salomão é um retrato da igreja. Como é que vocês acham que vai se cumprir aquela profecia lá de Miqueias? E a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Aquilo ali é antes. Quem vai espalhar esse conhecimento? Em quem as pessoas vão ver a glória do Senhor se manifestando no mundo? A igreja. Em mim, em você. É por isso que Satanás quer o tempo todo destruir a igreja, porque ele sabe que isso está muito próximo de se cumprir. Ele revelou trevas. Ele governa as nações de uma forma usurpadora. Ele não é dono de nada, ele não criou nada, ele não tem direito a nada. Jesus venceu, ele é o inimigo vencido na cruz. Mas o que ele faz é o que você está vendo no mundo. O pastor Jandir diz, esse mundo está bagunçado mesmo, né? Porque quem reina não é Jesus. Para Jesus reinar, a igreja tem que se posicionar. Amém? Por isso que às vezes eu falo algumas coisas aqui, que alguns ficam achando ruído no ouvido, mas vamos parar de mimimi. Nós somos a igreja. Nós não somos panelas. Nós não somos o paneleiro lá de casa. E quando eu procuro a panela de pressão, já está embaixo dos plásticos. Brincadeira. Ela já olhou assim para mim, já vou ser repreendido. A igreja não é o paneleiro da minha casa, nem da sua casa. A igreja é o exército de Cristo, unido, de pé. O Coliseu não parou a igreja. As perseguições não pararam a igreja. A morte de cristãos não param a igreja. E às vezes a igreja para por causa de mimimi. Hoje tem jogo. A promessa fantástica. Eu faço um ritual no jogo, né? Está aqui ela de prova. Eu visto a camisa do Brasil e quando o jogo vai começar, começa a tocar o hino, eu fico em pé na frente da televisão e como meu pai,
É verdade isso. Aí eu vou falar uma coisinha para vocês. Tem a ver com isso aqui. Cura nacional. Feridas emocionais que foram abertas na nação. Bem recentemente. Lembrem-se do jogo do Brasil pelas eliminatórias contra uma nação estrangeira aqui da América do Sul. Que começa a cantar o hino nacional. A torcida começa a gritar, vaiar, ninguém canta o hino. Gritando e vaiando, um dos maiores símbolos da nossa nação. Foi para fora, brasileiros que moram no exterior, cantando o hino nacional. E para vergonha nacional, a televisão foca em cima do técnico italiano, cantando o hino nacional brasileiro. Começa daí, parece um negocinho desse, então, pastor, o senhor está misturando tudo. Estou. Vocês não dizem, não tem uma galera aí dizendo, está tudo junto e misturado? Exatamente. Sabe quem fez isso? Satanás. Tudo junto e misturado. Que é para não saber quem é quem. Que é para você não ter discernimento se você está com a igreja ou se você está com ele. Não, está tudo junto e misturado. Para que o mundo não observe o testemunho, não receba a palavra. Está tudo junto e misturado, pastor. É verdade. É verdade. Mas a igreja precisa se diferenciar do mundo, nas pequenas e nas grandes coisas, porque ela expressa a glória do Senhor. Salomão fez uma oração longa, mais longa mesmo, está lá registrado, capítulo 6, capítulo 7, de 2 Crônicas. Ele fez uma oração longa, mas o foco da oração de Salomão, sabe qual era? Ele pediu a Deus para que Deus abençoasse o seu reinado e a nação de Israel. E que Deus aprovasse a construção do templo para ele, para Deus. E aí, Deus não falou nada. Deus não falou nada. Mas de noite, quando um cara está cheio de preocupações, como uma mulher, um homem está cheio de preocupação, a primeira coisa que vai embora que é sono. Não é verdade? Primeira coisa que quebra é o sono. Não consegue dormir, acorda no meio da noite, fica olhando para o teto. Vai beber água, vai no banheiro, não sei quantas vezes. Cheio de preocupação. Salomão dormiu tranquilo naquela noite. Mas o Senhor veio falar com ele. A Bíblia diz que o Senhor então apareceu a Salomão naquela noite. E Deus disse isso aqui para Salomão. Ok, você quer que eu abençoe a nação? Quer que eu abençoe o seu reinado? Você quer que eu sare a terra, que não venha pragas, que não venha guerra? Mas tem coisas que eu só faço se vocês estiverem comigo. Vocês estão pedindo muitos. Então, esse muito de vocês tem responsabilidades. É por isso que quando Deus começa a falar, tem uma condicionante aí. Se o meu povo, partícula assim em língua portuguesa quer dizer condição, tá? Se o meu povo, quem é o povo de Deus? Quem? Eu gosto mais dessa expressão aqui. Quem é o povo de Deus? Nós somos o povo de Deus. Você é povo de Deus? Sim, eu sou povo de Deus. Então Deus começa a dizer para Salomão, olha, Salomão, tua oração é bonita e tal, eu tenho poder para fazer grandes coisas, eu vou fazer, porque o templo é muito lindo, tem madeira do Líbano, de Tiro, tem ouro, tem tudo aí, tudo foi muito bem feito. Deus não falou isso. Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você se chama pelo nome de Cristo?
pelo nome de Deus, olha a tremenda responsabilidade que Deus está falando conosco. Estou saindo do contexto. Estou vindo agora para nós aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu tenho responsabilidade de ser chamado pelo nome de Deus. Você também tem. É uma responsabilidade da igreja, por isso ela é chamada a igreja do Deus vivo. Ela é chamada de o povo escolhido. Ela é chamada de o povo da glória, aquele que foi levantado para anunciar as grandes verdades de Deus para o mundo. Mas vós sois o povo eleito, a nação santa, Pedro diz. Povo de aliança. E Deus dizendo aqui na sua palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é o nome do Altamiro? Não, é o nome de Deus. É o nome de Deus. Isso quer dizer que Deus responsabiliza o seu povo pelo estado da sua comunidade e da sua nação. E o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus quer fazer deste lugar, desta nação, não sei se isso vai para o mundo, era bom que fosse, porque a Venezuela aqui pertinho, a terra tremeu lá, veio a rachadura por baixo, foi estourar lá na Recife e Adrianópolis. Os prédios, e a gente estava assistindo o jogo, querendo esganar um japonês que pegou a bola sozinho e chutou de longe, e o nosso goleiro mão de Tiranossauro Rex não consegue alcançar. E os prédios balançando em frente ao Manauara. E eu peço a Deus, e você também pede, que Deus sare nossas feridas. E Deus dizendo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me humilhar, aí sim, Ele não vai fazer nada sem o envolvimento do seu povo. Não, pastor, mas me mostre um ato de Deus no Antigo Testamento que não teve uma responsabilidade do povo de Israel em fazer alguma coisa. Jericó. O que Deus disse? Deus deu uma lição naquilo ali. Você seria capaz de esperar o que Deus fez ali? Quantas semanas durou? Diga aí. 7 semanas, não é isso? 21 dias. O que o povo tinha que fazer? Todo dia marchar do acampamento deles até o deserto, 12 quilômetros, e ficar em frente da cidade fazendo assim. No dia de hoje apareceram logo os entendidos e diziam, pastor, a gente vai ficar batendo terra, esse pó, a gente vai respirar, vai morrer todo mundo aqui sufocado. E Deus disse, vocês têm que fazer isso 7 dias. Só isso. No 7º dia, o que Deus disse? De novo, vamos lá, 6 horas da manhã. Quando der meio-dia, e o povo lá. Quando der meio-dia, os levitas e os sacerdotes saiam do meio do povo com as trombetas e toquem diante da muralha. Lá vem o Paulo, o Felipe, Carlinho, lá vem todo mundo gripado. E o povo lá. Qual foi a palavra de Deus? Depois que o povo fez isso, Jericó chegou ao fim. O povo obedeceu, Deus agiu. Josafá, cercado por um exército de 185 mil soldados, foi pior, porque o chefe, o comandante dos soldados lá da Síria, mandou uma carta para os habitantes de Jerusalém, dizendo assim, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Acaso Josafá vai poder livrá-lo
esse rei fraco, chorão. Olhem as nações que eu destruí. Ninguém fez frente ao meu exército, ao meu poder. Nenhum Deus conseguiu livrar essa nação da minha mão. E isso é um homem falando. Dizem até que a bandeira da Síria era vermelha, não sei. Não falei nomes, vocês já estão dando nome aí. Acaso algum Deus livrou da minha mão as suas nações? Com certeza o Deus de vocês não vai livrá-los. Vocês estão mortos de fome, não tem água. E Josafá está chorando aí. E Josafá estava mesmo. Estava chorando em oração. Humilhado. Olhando para o chão. E a oração dele é muito significativa, irmãos. Josafá orou dizendo: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Não sabemos. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. E Deus foi lá com Josafá e disse: Josafá, diga ao povo que adore, que se levante, que louvem ao Senhor, que se alegrem. Porque essa luta não é mais de vocês. Essa luta é minha. E no dia seguinte, Deus não foi lá no arraial dos assírios. Deus não mandou uma legião de anjos ir lá. Não mandou os guerreiros poderosos que Ele tem lá no céu. Estão aqui alguns deles agora ouvindo essa pregação de um cara inapropriado para falar. Deus mandou um único anjo. Um único. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor desceu sobre o acampamento dos assírios. E naquela madrugada, 185 mil soldados pereceram debaixo da espada do anjo do Senhor. Deus não faz nada sem o seu povo assumir o seu papel. E agora ele está dizendo aqui para Salomão: cessou a guerra, você quer bênçãos futuras. Eu tenho coisas maiores do que isso. Eu tenho um Messias para enviar. Eu tenho salvação para encher a terra. Eu tenho a minha glória para revelar aos homens. Eu tenho o Espírito Santo para derramar sobre todos. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar em sinal de obediência. Cristo é o cabeça da igreja, Ele precisa de um corpo para agir no mundo. Mas se esse corpo não obedece o cabeça, como o cabeça vai cumprir as suas promessas? Como o cabeça vai agir no mundo? Como o cabeça vai derrotar as hortes satânicas que estão contra a igreja? Escravizando, lançando maldições, destruindo casamentos, destruindo vidas, esfriando a fé. Como Deus vai derramar o seu Espírito se o corpo não obedece? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, disse Deus, se humilhar. Quarta-feira eu falei aqui sobre a origem da palavra humilhar. Quero convidar vocês para virem na quarta-feira. Posso convidar, né, pastor? Falando coisa que não foi combinada aqui, né? Você precisa vir na quarta-feira. Nós começamos um processo de ensino, de doutrina com a igreja. A igreja precisa aprender o que é Foursquare, o que é viver debaixo dessa unção maravilhosa, diferenciada. Não é a mesma coisa, mas é uma mesma coisa com uma outra roupagem, a roupagem certa, do Espírito Santo. Aquilo que liberta realmente, que faz de você um cristão diferenciado. Nós vamos ensinar os GC, nós vamos ensinar sobre os princípios
da Foursquare. São 21 princípios, o que é realmente ser Foursquare. Uma igreja leve, livre, avivada, uma igreja de paz, acolhedora. Por isso o nosso slogan é a igreja que vive a verdade em amor. Porque é isso que a gente quer. É o povo de Deus que obedece à cabeça. Eu falei aqui sobre a origem da palavra humilhar. Ela vem do latim, significa humus. O que é humus aí? Quem trabalha na agricultura sabe. Humus é aquela terra preta, né? O chão. Quando a palavra humilhar começou a ser usada, ela designava sempre como os servos, escravos, os subordinados deveriam comparecer perante os seus senhores, seus líderes, os seus imperadores, fosse quem fosse a pessoa mais poderosa, e até outros reis, mas se eles estavam comparecendo diante de um super rei, eles tinham que baixar a cabeça e olhar para o chão. Humilhar é isso, é olhar para o chão. É olhar de onde nós vimos. Fomos criados do pó. Deus disse, porquanto tu és pó, e ao pó voltarás. Fariseu e publicano, a oração que Jesus ensinou lá, não ensinou a oração, mas ele ensinou sobre oração nessa parábola do fariseu e publicano. Ele mostra bem como é uma oração que é respondida. O fariseu, cheio de orgulho religioso, batia no peito e dizia, eu oro 3 vezes a semana, ao dia, dou meu dízimo. Senhor, não sou como esse publicano aqui, arrogante, olhando para o santuário. Já o publicano caído no chão, sequer olhava para cima e só dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus fez a pergunta para o discípulo, quem vocês acham desses dois que saiu justificado do templo, que saiu salvo, agraciado, abençoado? Quem foi? O publicano que conhecia tudo das Escrituras, orando de forma arrogante? Aliás, o fariseu, ou foi o publicano, humilhado, olhando para o chão, não tinha coragem de levantar os olhos? Ele estava diante de um Deus santo, santo e santo. Caminho da bênção, meus amados e queridos irmãos, passa pela humilhação. Se não foi assim, todo o cristianismo realmente é uma grande farsa, e o nosso Salvador é um tolo que morreu à toa. Porque é isso que a Escritura diz dele. Hoje ele é rei. E quando ele voltar, ele não vai ser crucificado de novo, não. Mas para nos salvar, e para se tornar o que ele é hoje, e para tornar você parte do reino dele, Filipenses diz que ele foi humilhado. Diz que ele foi obediente até a morte. O apóstolo Paulo desenhou esse cenário da crucificação. Quando ele estava vestido de homem, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Se esse versículo acabasse aqui, se esse texto de Paulo acabasse aqui, nós seríamos, como ele diz adiante, os mais miseráveis dentre os homens. Criaturas loucas, empobrecidas na mente e na alma. Mas esse versículo não acaba aqui. No versículo seguinte, ele dá um pulo, um up. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, acima de todo principado e potestade. Pelo quê? Por causa de que Deus exaltou Jesus? Por causa da sua humilhação. Ele fez o que era certo. Se humilhou. Foi obediente até a morte, morte de cruz, a mais vergonhosa, a mais humilhante de todas. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está sobre todo o nome,
para que o nome de Jesus, pelo menos quando for pronunciado, se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e embaixo da terra. É isso que a humilhação faz. Agora é fácil, como o pastor Jandir falou, seja humilde essa semana. E lá vem coordenadora, lá vem secretária da capital, lá vem político. Lá vem questões de família, questões com professores, com comunidade. E o pastor Jandir falando no meu ouvido o tempo todo, seja humilde. Essa semana, ainda bem que ele falou só essa semana, ele botou um tempo. Não. Então eu vou corrigir, não é corrigindo, mas seja humilde sempre. Sermão da Montanha, Jesus disse, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Me ajuda aí, Levi. Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E com certeza Jesus estava se referindo também ao seu sacrifício, à humilhação que ele ia passar diante dos homens para nos levar para a glória. Se o meu povo orar, outra responsabilidade Deus dá para ele, o povo. Se o meu povo orar, eu não conheço nenhum avivamento na história da igreja nos últimos 2000 anos que não tenha acontecido sem oração. Quando a Aimee sempre Macpherson recebeu a revelação do Evangelho Quadrangular, qual foi a oração que ela fez? O que ela estava fazendo? Ela foi para a janela do quarto dela. Ela já era crente, metodista, né? Wesleyana, já era crente, mas não conhecia o Deus que estava falando com ela. Não conhecia. Ela estava na janela do quarto dela, menina ainda, adolescente, e ela disse, se existe um Deus, revela-te a mim. Fundadora da Foursquare Church. Se existe um Deus, revela-te a mim. Oração. Deus produziu um dos maiores avivamentos que os Estados Unidos conheceu. Você sabia que a fundadora da nossa igreja é a única pessoa que está entre as 100 melhores do mundo? Na época da guerra, ela foi considerada uma das 100 pessoas que podia salvar o mundo da guerra. Mas ela preferiu ir para a China, pregar o evangelho aos chineses. Que a China estava sendo massacrada pelo Japão. Ela preferiu seguir uma ordem de Deus. Oração. Também quero dizer para vocês que a igreja tem um movimento de oração acontecendo toda sexta-feira. E é para vir. Gente, nós temos tão poucas opções, né? A gente só tem esse culto dia de domingo. O que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? No sábado tem as redes agora. Mas são mais 5 dias. Você descansa? Eu também. Não, eu trabalho. Você trabalha? Ok. Mas tire um tempo para vir para um movimento de oração na sexta-feira. Venha orar. Você quer bênçãos, quer avivamento? Está pensando só nas coisas aqui, mas mesmo assim, vem orar para Deus mudar girar esse botão aí dentro da tua cabeça e da minha. A gente não tem nada o que esperar desse mundo aqui. Que Deus nos deu armas espirituais para destruir conselhos e altivez e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mas a gente precisa se armar, se purificar, se consagrar, orar. Que é o que Deus está dizendo, se ele orar, Mateus 7,7, Jesus disse, pedi e recebereis,
Como é que a gente pede? Pede em oração. Se não tem, é porque não pede. Quando pede, pede mal. Tiago 4,2 diz isso também, não é? Ou vocês estão me condenando, ou vocês estão prestando atenção em tudo, hein? Eu confio na segunda opção. Duas irmãs, uma tinha 84, outra tinha 82 anos. Na metade do século XX, elas começaram a orar. Sabe onde elas moravam? Nas Ilhas Hébridas. Quem já foi nas Ilhas Hébridas? Viterbo, já foi? Você que viaja muito, já foi nas Ilhas Hébridas? Não? É lá na Escócia, no Mar do Norte. Um arquipélago bem insignificante para o resto do mundo. A primeira metade do século XX, duas velhinhas, olha só, esse negócio de velhinho é sério, viu? Duas velhinhas, uma de 84 e outra de 82 anos, eram irmãs, elas começaram a orar, só elas duas, orando por um avivamento naquele lugar, como se quase não era habitado as Ilhas Hébridas, mas elas oravam por um avivamento. A reunião cresceu para 30 pessoas. E o poder daquela oração era tão grande, que os navios passavam em frente da ilha para pegar água, paravam ali para pegar água, e os marinheiros, os tripulantes desciam e ouviam essas pessoas orando. E eles começaram, então, a fazer daquele lugar um point nas suas viagens. E muitos deles caíam de joelhos em arrependimento e se convertiam num culto de oração. Um dia um navio mercante passou, deu um problema lá, eles tiveram que parar lá alguns dias e ficaram ali. E os tripulantes começaram a participar desse culto de oração. Entre eles estava um homem chamado Jonathan Edwards. Se eu estiver errando o inglês, me perdoa, Carol. E esse cara era marinheiro e se converteu. Se tornou um dos maiores missionários do século XX. Como é que um cara sai de Londres, Liverpool, e vai se converter nas Ilhas Hébridas? É igual um cara sair lá de Nova York e o avião dele ter que fazer um pouso forçado aqui em Manaus, e ele vir aqui na Foursquare e se converter. Porque ele vai procurar igreja, ele não fala português, e ele começa a procurar igreja e acha Foursquare Church. Olha, uma igreja de ingleses, que fala inglês, vem aqui. Se isto acontecer, eu espero que nesse dia esteja a Carol aqui. Quem mais? O pastor Martins esteja aqui, glória a Deus. Outros que falam inglês estejam aqui, porque esse cara vai querer save, como eles dizem. Porque essa igreja aqui, a Foursquare, diz numa das suas primeiras declarações de fé, os seus princípios de fé: Jesus é o único e suficiente Salvador para o homem. Orar e orar. E se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Pastor César Castelhanos, nós tivemos o privilégio de conhecer a igreja dele lá em Bogotá. A frase que mais se conhece do pastor César é a revelação do grupo pequeno, né? Do grupo de crescimento. Que Deus disse para ele: sueñas e ganharás o mundo. Sonha e ganharás o mundo. Mas ele tem uma outra frase que eu acredito que é tão boa quanto essa, que a gente ouviu muitas vezes dele lá nas preleções. Pastor César dizia assim, apontando para a gente, como se ele estivesse recebendo ali um insight divino, de que aquele grupo de 19 líderes e pastores de Manaus tinha uma missão com o Brasil. Ele dizia: se você mudar, o mundo que você conhece muda também. Nunca mais isso saiu da minha cabeça. Fazem mais de 20 anos isso eu tenho tentado mudar.
De vez em quando eu faço uma verdadeira ressignificação em tudo na minha vida. Releio as coisas que eu sei. Releio a palavra. Releio meus estudos, meus ensinamentos. Busque em oração uma nova inspiração. Se você mudar, tudo que está ao seu redor muda. Se o meu povo abandonar os seus maus caminhos e andar por um caminho de santidade, olha as condições que Deus está falando conosco. Avisa o que está perto de ti, gente. Garoto lá na Venezuela, quem soube dessa história aí? Não sei se é verdade isso, mas está rolando na internet aí. Um garoto de 5 anos, né? Sonhou com um terremoto na Venezuela. E muita gente morria. Ele recebeu esse sonho em maio. Dia 24 de junho aconteceu o terremoto. E esse menino estava dentro de uns prédios. E o prédio foi desabando e formando camadas de concreto empilhados sobre o lugar onde ele estava. E ali formou um bolsão de ar, onde ele sobreviveu. A família do menino faleceu. Mas ele estava vivo. E o testemunho desse garoto, ele diz que no meio dos escombros, apareceu uma mão para ele. Uma mão forte, estendida na direção dele. E ele segurou nessa mão. E essa mão o conduziu para fora dos escombros. Deus está falando conosco. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, Deus está falando conosco. A gente assistindo o jogo e o prédio na frente ao Manauara balançando. O meu amigo que mora num desses prédios, ele disse que tem um casal de idosos. Lá vai eu falar de novo dos parentes da Yolanda. Japoneses. Que sempre ele topa com esse casal de velhinhos japoneses no elevador. E eles andam de bengala assim já, que eles são bem velhinhos, os dois. E nesse dia, que o prédio estava balançando, ele desceu pelas escadas com a esposa dele, apavorado, com medo. Quando eles estavam no 4º andar, eles viram um casal de velhinhos, passaram por ele, nem deram boa tarde, nem falaram, uma rapidez extraordinária. Se o caminho precisa, para andar nele, precisa acelerar, precisa mudar, não importa as condições, a idade, como você está, como eu estou, Deus está dizendo, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Tem caminho, mau caminho para um pastor se converter? Tem, gente. Tem, né, pastor? Tem. A gente aqui tem mesmo. Tem muito caminho. Tem caminho para vocês, maus caminhos para você se converter? Você acha que está tudo bem? Hã? Tem. Deus está dizendo, maus caminhos, direções erradas, decisões erradas. Por que nós saímos? Por que nós não compactuamos mais com decisões erradas, com vivências erradas? Eu estou abrindo o jogo aqui para vocês. Vocês são congregação, são povo de Deus. Mesmo quem veio há pouco tempo conosco, quem está visitando hoje, precisa entender isso aqui. O que é essa igreja aqui, Carol? O que é essa igreja aqui? Essa igreja não pode aceitar viver em maus caminhos. Essa igreja é diferente. Essa igreja é Foursquare. Essa igreja é Jeová Jiré, o Deus que nunca perdeu batalhas. A fé do cara impressionante que fundou essa igreja aqui, que levou-nos de volta para a igreja mãe verdadeira. A frase que o pastor Jandir falou era repetida vezes, ouvida pela liderança. Deus vai prover. Deus vai prover. Quando ele me deu a missão, veja se você consegue algum lugar que
coordenadoria aí do outro lado. Está ali, eu estou pregando, estou vendo os vidros da coordenadoria aí, do lado do JG. Não dá, Altamiro. Você sabe que para ceder um lugar público precisa de um processo no protocolo, não sei o quê, esperar deliberação do gabinete. Você sabe que não dá. E não era assim qualquer espaço, não era um tempinho de uma semana. A gente precisava pelo menos de 2 meses. E eu saí de lá arrasado e liguei para ele, eu estava chorando. Ele sabe disso. Eu comecei a chorar e ele também. Não deu, pastor. Ela disse não. E ele disse uma coisa para mim, que eu acho que ele disse para o pastor Jandir também. Mas nós vamos nos reunir, nem que seja ali debaixo da ponte da Maués. Depois ele mudou aqui para frente, que ia ser só meia hora no sol quente, o povo aguenta. E eu fui para a escola. Sabe o que eu fiz? Lá na minha sala, eu dobrei meu joelho e orei. Senhor, mostra um lugar. E eu estava saindo da escola, 9h30 da noite, quando a minha coordenadora ligou para mim. E ela disse, Altamiro, eu repensei aquela situação que a gente conversou hoje de manhã. É só domingo? Eu digo, é só domingo. E a gente leva toda a equipe para limpar, para organizar tudo. Não se preocupe, nós não vamos bagunçar nada. Ela disse, então vocês podem. Eu disse, coordenadora, são 2 meses, 8 semanas, eu dou para vocês. Eu liguei para o pastor, aí eu estava chorando de novo. Mas eu estava chorando porque eu estava lembrando do que ele falou. Deus proverá. Ficamos ali. Quando atravessamos a rua para cá, isso aqui já era nosso. Esse espaço já era nosso. Então Deus nunca perdeu batalha, gente. Esse é o Deus que a gente serve. Eu ouvirei dos céus. Ouviu a oração. Depois que o povo obedeceu, cumpriu, orou, se humilhou, se arrependeu, eu ouvirei dos céus. Arrependimento é isso, ele traz essa proximidade com Deus. Perdoarei os seus pecados. No Antigo Testamento era um negócio para perdoar pecado, e mata boi, mata cordeiro, mata bode, mata pombo, mata um monte de bicho para perdoar pecado, gente. Olha como o povo era pecador, pagador de impostos. Um monte de bicho morto para perdoar pecado. E no dia do perdão ainda tinha um dia nacional do perdão, em que o sacerdote tinha que impor a mão na cabeça de um bode e soltar o bode para fora do arraial, para o bode levar os pecados bem para longe do deserto. No Novo Testamento, João Batista viu Jesus se aproximando. Ele está lá batizando. Primeiro batismo Foursquare, está lá batizando para arrependimento, para conversão. Jesus vem se aproximando e João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Acabou. Deixa os bichos em paz, deixa os bichinhos viver. Não precisa mais matar esse monte de animalzinho aí. Coitado, era criado para morrer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. Quando ele morrer, o mundo estará pronto para receber salvação. Mas porque a igreja vai estar pregando o Evangelho, a igreja vai estar anunciando que Jesus é o Cordeiro de Deus, é santo, santo. E eu sararei a sua terra. Está aberta a temporada de caça aos pastores e às igrejas, tá? Não sei se você sabe. Há leis sendo elaboradas para restringir o movimento da igreja. Há pastores envolvidos em escândalos não pequenos.
associados a Daniel Vorcaro, pastores de megas igrejas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, cuidado. Se a gente saiu dali por causa de uma contaminação institucional, não vamos nos colocar debaixo de outro jugo. Gosta de internet? Gosta de pesquisar de internet? Gasta horas na tela? Vai ler sobre o que está acontecendo nas igrejas. Tem uma igreja que fechou as portas em 24 horas, porque o nome do pastor foi citado lá no processo do Vorcaro. Sabe quanto essa igreja lavou o Daniel Vorcaro? 600 milhões. Uma hora para outra, em 24 horas fecharam as portas lá em Belo Horizonte dessa igreja. Acabou a igreja, uma das sucursais dela. Cuidado, se a gente saiu dali para não se contaminar, para ser uma igreja pura, livre dessas coisas, não vamos entrar no outro jugo, não. Não é o que você quer, mas é o que Deus tem para você. Não é o que eu quero, mas é o que Deus tem para mim. Não é como eu quero, mas é como Deus quer para mim. Ele está me moldando, Ele está me sarando, Ele está quebrando o jugo, Ele está tirando as feridas, os cascões. Ele está derramando o seu bálsamo sobre a minha vida e dói. O bálsamo de Deus não é aquela aguinha que a Leila leva lá para botar em cima do ferimento, não. Eu disse, Leila, isso nem arde. Ela diz, agora é assim mesmo, isso vai cicatrizar rapidinho. O remédio que Deus põe é metiolate, daqueles antigos, que tinha raquete de tênis. Quem lembra? Ninguém sabe o que é metiolate, porque vocês riram. Só os mais antigos sabem o que é metiolate. Não vinha com uma raquete de tênis dentro? Passava em cima da ferida. Meu Deus do céu, a gente ficava assim. Aí, crueldade das nossas mães e das nossas avós. Sabe o que elas faziam depois do cara estar com a perna tremendo de tanta dor? Soprava. Crueldade isso. Quando eu era pequeno, todos os meninos da rua tinham a bicicleta monareta. Quem é que lembra a bicicleta monareta? Eu tinha uma monareta. E eu, caneludão, ia para a monareta. Sabe qual era a nossa prática preferida de bicicleta de noite? Era com estilingue balar os cachorros que dormiam nas calçadas. Pastor, você fazia isso? Fazia. E tinha uma galera de cachorro lá da Rua da Glória, perto da igreja, que eles nos conheciam. E um dia eles fingiram que estavam dormindo. Eram uns 7 cachorros, tudo amontoado assim, estavam deitados. Eles fingiram que estavam dormindo e a gente passou na monareta. Eram uns 10 meninos assim. Um deles, chamado Adrico Filho, conheceste, né? Foi pastor da igreja, né? Faleceu, né? O Adrico é meu colega de infância. O Adrico não tinha bicicleta e ele foi na bicicleta agarrado no ferro da outra na garupa. E ele estava com a baladeira. Quando ele tirou a mão para balar, a gente desceu a ladeira, que a Rua da Glória é uma ladeira assim, né? E a gente desceu a ladeira e o Adrico Filho ficou. Ele caiu da bicicleta. E os cachorros atrás, e o Adrico Filho rolando na ladeira. Quando ele entrou num beco para sair na rua seguinte, que a gente pegou o Adrico Filho, ele estava com a perna toda ralada. E agora? Leva o Adrico Filho. Aí ele disse, como a minha mãe era menos cruel do que as outras mães, vamos lá para casa. Aí lavamos tudo. Quando o Adrico Filho chegou na casa dele, a mãe dele vinha saindo e viu o Adrico com a perna toda ralada. Vem cá, senta aqui. Metiolate. Gente, em nome de Jesus, a gente ouvia lá de casa os gritos do Adrico. Ai, 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 não sopra não, não sopra não. Remédio de Deus. Sabe quantas vezes o Adrico foi de novo com a gente? Nunca mais. Remédio.
Às vezes Deus passa um metiolate espiritual para arder, para a gente ficar gritando, doído, chorando, arrasado, mas nunca mais a gente comete aquele erro. Você sabe o que vem por aí. Mas eu quero dizer para vocês, finalizando, Salmo 34, 18. Essa aqui é para você relaxar e esperar o jogo do Brasil, que hoje é um jogaço. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele salva os de espíritos oprimido ou humilde. O Senhor está perto. Não importa o que nós fizemos no passado, Ele está perto. Essa é uma das frases mais tremendas do Antigo Testamento. Quando essa frase chega no Antigo Testamento, ela ganha uma outra conotação. É a frase Maranata, perto está o Senhor. Ele está perto porque Ele nunca sai de perto da pessoa, mesmo quando ela está alquebrada, quando ela está ferida, quando ela está machucada, Ele está ali perto dela. E Ele está perto da igreja quando se reúne, quando está junto, Ele está aqui conosco nesse momento, Jesus. Obrigado por estar aqui, Senhor. Ele está aqui perto dos que têm um coração quebrantado. E Ele está perto também, porque Ele está vindo, Ele está chegando, Ele está voltando, Ele está perto. E quem ama Jesus não pensa diferente. Quem quer Jesus na sua vida todos os dias é porque quer também ficar a eternidade com Ele para sempre. Agora estamos aqui, carregados com as nossas dúvidas, com os nossos interesses pessoais, com tudo aquilo que nos afeta e com tudo aquilo que nos deixa, às vezes, entristecidos, magoados, feridos. Mas perto está o Senhor. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Perto está o Senhor da sua igreja querida. E perto está o Senhor, porque Ele está vindo, Ele está chegando. O mundo não pode detê-lo. Ele está perto. Eu convido você nesta manhã a entender isso, mas também a chegar perto do Senhor. Ele está perto. E Ele salva aqueles que têm um espírito oprimido, humilde. Aqueles que se quebrantam de fato na sua presença. Ele age com misericórdia, porque Ele sabe que quem recebe misericórdia, um dia vai poder agir com misericórdia também. Eu quero convidar você a ficar em pé nesta manhã. E se tem alguém aqui que não entregou sua vida a Jesus, entrega hoje, meu irmão, não espera, não se prepara, não tem isso. Tem que entregar.